Então, oficialmente, boa noite a todas que estão aqui conosco, às 19h07. Começamos, então, esse momento de compartilhar com vocês. Eu quero me apresentar, a Elisa e o Heitor também vão se apresentar, e queremos agradecer cada uma de vocês por estar dedicando, né, um tempo que nós sabemos que é muito precioso para nos ouvir, compartilhar conosco, para fazermos uma troca positiva. Então, quero iniciar me apresentando, mas principalmente com o nosso muito obrigada. Eu sou Isabela Nassif, acho que aqui do grupo, quem me conhece é a Soraya, trabalhamos juntas, tive a oportunidade de compartilhar com ela um período muito importante da minha vida profissional, em que eu trabalhei na Alminte. Eu sou casada com o Eduardo, sou mãe da Thaísa, uma moça linda de 26 anos, tenho sobrinhos lindos, sou uma pessoa super ligada à família e que tem uma carreira construída no mercado de saúde. Eu completei este ano, vou completar 48 anos e completei 30 anos de trabalho dedicados à área comercial, de relacionamento com clientes no mercado de saúde. E nos últimos 3 anos, eu venho, depois do nosso encontro, né, Elisa? Nós encontramos num momento de profissional, em que Elisa trabalhava numa grande empresa aérea, e eu numa empresa da área da saúde. Nos conhecemos, fizemos negócios e compartilhamos essa questão de querer fazer uma transição de carreira, de querer construir algo mais voltado para o propósito. Acabamos nos tornando amigas, nos tornando mentoras uma da outra, compartilhando experiências, e aí surgiu a mentoria da jornada de vida, né, com o objetivo de compartilhar nossas experiências, de apoiar mulheres nesse processo de transformação, de transição, seja pessoal, seja profissional, porque nós entendemos que somos mulheres, pessoas integrais, completas. Então, essa é um pouquinho da Isabela, é uma alegria imensa poder partilhar um pouco com vocês da nossa experiência, e passo a palavra aqui para a Elisa e vamos deixar o Heitor aí para falar no final. Bom, boa noite a todas e todos, obrigada pela participação de vocês. E também, né, a Isa contou da nossa grata surpresa de nos encontrarmos e aí traçarmos o nosso propósito de vida, por isso que também nossa mentoria chama-se Mentoria do Propósito de Vida, MJV. Bom, eu sou uma profissional de 50 anos, mãe do Arthur, meu filho de 24 anos, esposa do Luiz, que venho trabalhando desde os meus 15 anos, então já tenho 35 anos de trabalho, sempre trabalhando com pessoas, ajudando pessoas no desenvolvimento das suas vidas, né? Então, minha profissão é assistente social, então, desde menina, o meu propósito é ajudar pessoas. E aí trabalhei em grandes empresas, tem colegas aqui da Serasa Experian, que foi um prazer gigante trabalhar lá, aprendi muito, né, Júlio, Andréia, Ju, uma verdadeira escola. E aí, com essa bagagem de várias empresas que eu trabalhei, a última na grande companhia aérea, conheci a Isa, mas desde de algum tempo, mentorando pessoas, né, que aqui também é um pouquinho disso que a gente vai contar para vocês, nós tivemos inúmeros papéis profissionais, muitos deles desenvolver pessoas, porque, né, independente de idade, a bagagem profissional que você tem pode ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Então, o propósito da mentoria é essa, tentar ajudar pessoas a caminhar passos mais seguros para a caminhada dela. Então, esse foi o nosso propósito, com a rica experiência que a Isa tem na área comercial, em empresas voltadas à saúde, e a minha bagagem de anos e anos trabalhando nesse mundo corporativo, como gerente de bem-estar, RHs, etc., de sentir como é que a gente pode ajudar a pessoa e como é que essa ajuda faz a diferença na vida das pessoas. Então, por isso que o nosso propósito de ter a mentoria é justamente isso. Vamos caminhar de mãos dadas, ajudando principalmente processos de transição, que
geralmente é quando a gente trava, né? E aí a gente vai falar, por isso que a gente deu esse nome, né, para a nossa live aqui de hoje, riscos, dores e delícias nessa transição. Já ouvimos um pouquinho de vocês comentando, né, que estão passando, pensando em fazer a transição. E aí, vai ser um mar de rosas maravilhoso? Não. Vai ter sofrimento, né, doutor Heitor? Talvez, né? Mas ele vai trazer aqui para a gente, baseado nessa jornada que a gente vai construir, como é que a gente lida com essas emoções, com esses sentimentos, né? E aí dá para ganhar dinheiro, né? Fazendo o que a gente ama? Dá, depende da quantidade que você quer e do quanto você vai dedicar trabalhando, né? Então a gente vai trazer também alguns passos aqui que a gente, como mentoras, está seguindo, que a gente também construir essa nossa transição. Obrigada pela participação de vocês. Heitor, por favor. Bom, gente, também queria agradecer, vou ser breve aqui para a gente entrar logo no assunto, mas eu sou psicoterapeuta holístico, o que significa que eu trago uma abordagem que sempre une os corpos físico, emocional, mental e espiritual. Isso foi o que foi formando também na minha carreira como psicoterapeuta, que começou também de uma transição de carreira. Eu acordei pouco antes de fazer 38 anos, eu falei, agora eu vou começar a me preparar para o homem que eu quero ser aos 40. E daí para frente, minha vida realmente virou do avesso. Assim. Do avesso, não, ela ganhou um novo rumo. E esses últimos 10 anos, hoje eu estou com 48, foram realmente de uma grande transição de vida, acima de tudo, que me fizeram estudar muito. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco, que por mais que a gente vá falar um pouco do meu papel aqui, né, as meninas vão falar muito do passo a passo consciente, da mentoria, o que a gente faz, como a gente organiza, etc. Eu vou falar um pouco aqui do inconsciente, o que está ali na nossa estrutura emocional que impede uma transição, né? O que bloqueia, o que boicota, que causa as dores. Né? O processo de transição de vida, ele é... Estava ouvindo uma música esses dias, eu vou pegar o nome dela aqui depois, é uma música conhecida do Roupa Nova, mas é como tocar uma nova música no mesmo violão. Só que, às vezes, complementando um pouco, a gente precisa trocar umas cordas, precisa pegar um pedaço ali, uma parte que estava meio amassada, desamassar. Então, o processo de transição de vida, ele requer um trabalho muito importante com a parte nossa inconsciente que não quer mudar. Fala assim, não, que mudar, não vou transicionar nada, não. Aqui tá ruim, mas tá bom. Tem as famosas zonas de conforto. Então, meu papel aqui hoje é esse, trazendo um pouco essa profundidade que vem aí do que eu já estudei, para dar uma ideia um pouco da minha formação. Hoje eu faço doutorado na área de qualidade do sono na Escola Paulista de Medicina. Me formei psicoterapeuta holístico, sou facilitador de uma metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork, que é bastante profunda. Eu fiz mestrado na área de ciências da saúde e sou instrutor de mindfulness clínico para redução da ansiedade. Então, tem uma história aí ao longo desses 10 anos que envolveu muita formação, muito estudo, muito trabalho, muito atendimento às pessoas. O tema de casais é um tema que eu gosto muito, porque relacionamento interpessoal mostra muito de onde o nosso emocional está. E isso é basicamente o resuminho que eu queria dar de mim para as meninas aí começarem. A gente vai fazer um bate-bola, onde elas vão falar um pouco do dia a dia da mentoria e eu vou trazer um pouco desse lugar mais profundo, esse lugar mais da onde a gente se bloqueia sem querer. Muito bem, Heitor falou algumas palavras aí, já colocou aqui o link, depois nós vamos saber que letra é essa, né? Eu acho que a gente pode pôr no final ela, vai ficar muito legal, vai ser um ótimo encerramento aqui para a nossa live, encaixa super. E eu sei que tem muita gente que gosta de roupa nova que está participando aqui com a gente. Então ótimo, ótimo, no final a gente vai cantar, vamos cantar juntos, aí todo mundo vai sumir, porque ninguém... mas é muito interessante essa fala, pegando um pouco do que o Heitor colocou, né, da questão do violão,
das cordas, do desamassar, e para mim veio a questão do afinar, né? E do conhecer. Então, a gente recebe, né, Elísia, diariamente uma quantidade de pessoas, especialmente de mulheres que nos procuram, justamente com essa vontade de afinar, de perceber, de reconhecer. Então, vem aquela vontade muito grande de conhecer o seu propósito, de fazer essa transição, de olhar, né, para um horizonte, muitas vezes, mais rico, mais feliz, com mais sentido, mas o que a gente tem é vivenciado, e nós vivenciamos isso. Eu vivenciei muito, de forma muito constante, a Elise também, aquele medo. Eu quero, mas eu consigo? Que passos eu tenho que seguir? Eu já sei o que eu quero, ótimo, mas como é que eu vou me estruturar, né? Como é que eu vou afinar essas cordas? Como é que eu vou desamassar, né, esse pedacinho que está amassado? Como é que eu vou me preparar para chegar onde eu sei que eu posso? Muitas vezes eu sei que posso, eu quero, mas qual é o caminho, né, Elisa? E aí a gente tem trabalhado dentro da mentoria uma organização deste contexto, estes passos para que a gente consiga ter um plano e consiga executá-lo, de preferência dentro do tempo que a gente estabelece, para que a gente possa concretizar o nosso desejo, o nosso propósito e realmente fazer essa transformação que não é uma virada de chave, é um caminho, é uma jornada a ser percorrida. Isa, e você trazendo assim, eu queria aproveitar e já começar um pouco a falar da onde vem, como é que a gente cria uma desconexão tão grande assim do nosso propósito, desse lugar mais vivo e mais pulsante, né? Isso, o que você deu foi o sintoma, mas uma das causas, entrando um pouco na nossa história de vida, o que acontece quando a gente é criança, jovem? A gente tem esse pulsar, a gente, sabe, tá com o mundo inteiro à nossa disposição. A criança não tem referência se pode, se não pode. Aquilo pulsa, a vida pulsa dentro da criança, que vai para o mundo com todo o seu potencial, com aquela alegria, com aquela pulsação. Só que ela é muito imatura ainda. Então ela vai de um jeito que ela considera só a ela mesma e não o outro. O outro, aí os pais, as pessoas com quem ela interage, começa a criar certas restrições. Sem entrar muito profundamente, o que acontece? Nós, quando crianças, aprendemos assim, então se eu for desta forma, ela cria lá um modelinho de acordo com a realidade dela, se eu for desta forma, eu me resolvo. E essa forma, às vezes, é uma forma muito mental, é uma forma que organiza, eu tenho que passar um checklist da vida, tenho que fazer isso, 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 e aí eu estou bem. Às vezes, se eu me submeter às pessoas, eu estou bem. É outra coisa assim, se eu fizer o que todo mundo manda, eu estou bem. E algumas pessoas vão, inclusive, para uma agressividade. Não, se eu bancar quem eu sou, se eu for eu mesmo, de qualquer jeito, eu vou, aí eu estou bem. No fundo, a gente está lá, de forma infantil, tentando se virar com a vida. Só que isso tudo nos desconecta desse lugar. A gente acha que está fazendo bem para nós mesmos, mas a gente está criando uma forma de sobreviver a esse mundo onde a gente é muito novo. Quando criança e jovem, é ok fazer isso. O problema é que depois a gente mantém esses comportamentos depois na vida adulta. E cria uma série de adultos que cumprem o que é necessário, que fazem o que mandam, seja conscientemente ou inconscientemente. Porque mesmo na rebeldia, a gente ainda está na referência de autoridades que dizem para a gente fazer e a gente fala, não vou fazer. E isso é que cria esse mecanismo da nossa formação da psique, cria essa desconexão. Porque você está agindo de acordo com o que dizem que é certo e não com o que pulsa dentro de você. E é por isso que é tão importante começar, e vem vindo para as pessoas, essa necessidade, que em algum momento que você amadurece, fala assim, não dá mais. Não dá mais. E aí é que a gente ajuda a trazer um pouco de consciência para esse processo, falar assim, então deixa eu começar a criar novas referências internas
para bancar a mim mesmo e voltar para esse lugar pulsante agora no adulto. Excelente, Heitor. Bom, faz muito sentido para mim, acredito que faça para muitas pessoas que estão aqui com a gente. E aí, né, entrando nessa questão do pulsar, a gente tem as várias fases da vida, né? Então, muitos de nós, né, acredito que a grande maioria, nessa descoberta, né, qual que é a minha essência, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, onde eu vou trabalhar, e essa jornada que a gente vai construindo ao longo destes nossos anos, né, de trabalho, de profissão principalmente, a gente esbarra com várias situações, né? Então, quando a gente desperta, né, essa necessidade de buscar a mentoria, principalmente, e depois, ou concomitantemente ou não, processos terapêuticos, é isso, né? Levantei a mão e falei assim, bom, eu percebi que destes meus caminhos, alguns não estão pulsando, não estão sendo significativos ali para a minha vida. Eu estou tendo mais dores, tristezas, frustrações do que alegrias. Então, quando a gente constrói junto com a nossa mentorada, né, a gente geralmente faz um atendimento individualizado, então a gente vai conhecer, né, e aí traçando um pouco dessas nossas 6 sessões de mentoria, conhecendo a nossa mentorada, entendendo a realidade dela, percebendo em que momento ela está e o que ela quer construir, que a gente chama isso de ponto A, a gente faz, então, a avaliação de perfil comportamental, que também não são os rótulos, né? São os comportamentos que eu estou ali demonstrando naquele momento. E a gente enxerga, né, a mentorada ali entende, né, vê como é que é o perfil dela, se aquilo de fato a representa, e aí a gente vai traçando nas próximas sessões, ok, você já sabe onde você está, agora a gente vai começar essa sua caminhada para onde você deseja estar. Geralmente, a gente tem aí já algumas travas, né, algumas questões que a gente não quer sair da zona de conforto, que a gente comentou aqui no começo, quero ficar aqui no quentinho, no lugar onde eu estou ganhando bem, né, eu tenho que sustentar a família, tenho que fazer esse meu papel, porque não sou só eu, e aí no comecinho da nossa jornada de vida, geralmente é essa a realidade. Então, a gente faz essa caminhada com as nossas mentoradas para enxergar este momento. E aí, né, Heitor, nessas 2 primeiras sessões, a gente sempre, né, traz a pessoa para essas reflexões de, bom, você está aqui, seu ponto A, perfil comportamental, agora a gente vai começar a trabalhar, que esse também é um dos pontos fortes da Isa, o seu planejamento, para você ir percorrendo este caminho. Travei, né? Não sei como fazer. Por que a gente trava, né? Por que a gente entra tanto nessa dor, nesse sofrimento, nesse medo, que aí é paralisante, eu não consigo fazer o próximo passo? O que você conta para a gente, Heitor? Então, tem sempre que olhar muito o caso a caso, mas algumas coisas a gente precisa trazer para quem quer algo diferente e chega já nesse começo um pouco confuso. Primeiro, é que muitas vezes a pessoa ainda não sabe muito bem o que quer. Porque hoje em dia existe uma fala que é muito positiva, por um lado, que é assim, olha, o que você quiser, você pode fazer. São infinitas possibilidades. Então, se eu quiser largar tudo e vender bujão de gás, pode. Tudo pode. E isso está vibrando de uma forma muito aberta, levando as pessoas a uma expansão. Mas nessa gama de opções, às vezes a pessoa se perde do que realmente ela quer, do que realmente faz sentido para ela. Então, esse, às vezes, é um dos primeiros pontos que a gente precisa trabalhar na questão mais profunda de como ela descobre isso. E tem algumas dicas, tipo, as coisas que você adora passar um tempo fazendo, sem precisar, a gente vai falar de ganhar dinheiro aqui também com o que faz, mas a gente precisa começar nas coisas que a pessoa se dedica por puro prazer. Então, esse é um ponto, assim, ó, se você tem 2 horas livres, aí já começa, não, mas eu não tenho 2 horas livres no dia. Então, às vezes, a gente tem que começar ainda antes, porque uma pessoa que quer fazer uma transição de vida e não reserva 2 horas do dia para si,
ela ainda tem uma construção a fazer para que essa transição dê certo. Porque no mínimo 2 horas você vai precisar ali se dedicar. Ah, muito bem, já tem. O que você faz? Né? O que pulsa? E como você se sente? Então, quando a pessoa começa a ver que, às vezes, ela nem se dá o direito de se dar um prazer para ela, esse é o ponto que a gente vai achar na psicoterapia. Onde é que está esse bloqueio? Por que é tão difícil, assim, se dar um prazer? Se dar uma conexão mais profunda consigo? E aí tem muitas razões que não cabe aqui, mas isso é possível de trabalhar assim, porque a gente vai descobrindo lugares onde essa pessoa já pulsa. Ah, não, mas ali eu me sinto pleno, ali eu resolvo, ali eu faço, e aqui não. Então, esse é um pilar. E o outro pilar é o que a gente chama das correntes do não. Mesmo a pessoa que já sabe o que ela quer, fala assim, não, é essa área. Mas eu me movimento aqui e o negócio não vem. Eu me movimento e não vem. Onde é que existem? Quais são os sentimentos de contração e que contraem esse movimento inconscientemente? E esses movimentos de contração, a gente tenderia a falar assim, então vamos eliminar. Agora não estou mais contraído, não estou mais com medo, etc. Não adianta, não resolve assim. A psicoterapia vai fazer o quê? Vamos olhar para esse medo. Vamos aproveitar essa energia contraída para... O que ela tem? Ela tem um recado para você. E aí a gente começa, a pessoa, nossa, é verdade, estou insegura. Quais são as minhas inseguranças? O que eu posso fazer? Como é que é sentir-me inseguro e tudo bem? Porque não é eliminar a insegurança. Insegurança faz parte da vida, faz parte do ser humano, é um pedaço do nosso emocional. Mas eu dou conta de estar inseguro, olhar para aquilo, conversar com a minha insegurança, saber que dá insegurança mesmo, não tenho certeza de nada. Então, eu vou ficar inseguro como uma reação emocional natural. Essa é uma linguagem que é muito nova para as pessoas. A gente aprendeu o contrário. Estou com medo, abafa. Estou inseguro, sustenta. Falar das próprias vulnerabilidades é algo que a gente não foi ensinado. E é na psicoterapia que a gente mergulha aí. Não sei se ajudei com esse passinho. Muito. Tenho certeza que sim. A gente tem essa perspectiva, né, de que vai ser uma virada de chave. Então, se eu não sei, né, aqui, eu acho que a Andréa está falando qual o caminho que vocês utilizam quando a pessoa não sabe a rota que quer seguir. Eu acho que o Heitor respondeu um pouquinho agora já. Respondeu, né? Então, assim, não sei o caminho, né? Que elementos, né? E de que forma a gente consegue trabalhar tanto dentro dessa parte do que é menos tangível que o Heitor colocou, como através, Andréa, de ferramentas até de reconhecimento das suas fortalezas, das suas fraquezas, das suas habilidades, daquilo que realmente você deseja enquanto indivíduo, não só profissionalmente. Então, essas questões começam a aflorar e não existe uma fórmula mágica, né? A gente consegue também na mentoria, através da nossa experiência, do que nós vivenciamos e por ter feito essa transformação, e é através dessas ferramentas, auxiliar para que você vá trilhando o seu caminho e fazendo essas descobertas, né? Muitas vezes você sabe o que você quer, mas não sabe realmente qual é a rota a seguir. Para isso existem também ferramentas de organização desse planejamento, onde você consegue vislumbrar: eu desejo fazer essa transição, não sei a rota que vou seguir, mas eu vou organizar o meu planejamento para que eu possa fazer esta transição de uma forma mais segura. Então, eu preciso de um período para me organizar, inclusive financeiramente, que acho que esse é um ponto, assim, do meu ponto de vista, que mais assusta. Eu sei que eu quero fazer essa transformação, mas como é que eu largo tudo e vou para esse caminho e consigo sustentar aquele padrão de vida que eu já tenho construído, aquela forma de dinâmica familiar que já está constituída e muitas vezes a mulher é uma peça fundamental. Então, através dessas ferramentas de organização, a gente consegue traçar
todos esses aspectos. Então, o que, o como, quando, o porquê, né? E onde eu vou chegar e o quanto eu vou precisar investir, não só em relação ao investimento de dinheiro em si, mas do custo de oportunidade, do seu tempo, né? Então, eu acho que é uma forma simplificada de colocar um trabalho que é realizado em no mínimo 6 sessões, né, Elise? Que o Heitor entra muitas vezes como um apoio fundamental para que a gente consiga também caminhar nesse aspecto daquilo que não é tangível, que não é ferramenta, que está no subconsciente, que a gente precisa resgatar lá do fundo. É isso mesmo, Isa. E você falou uma coisa que é uma chave também muito importante do inconsciente. É a nossa mentalidade aprendida do ou, que é ou eu estou na minha carreira atual ou estou na minha carreira nova. Isso fica lá dentro. Por mais que o racional fale, ai não, eu posso fazer uma transição, algo diz assim, não, eu já devia estar lá, mas eu ainda estou aqui. E fica numa constante luta interna de insatisfação, porque quando eu estou aqui eu queria estar lá, e quando eu estou lá, eu acho que onde eu estava era melhor por causa do A, do B e do C. Então, como é que a gente trabalha isso na psicoterapia? Primeiro, a gente reconhece esse movimento e ajuda a pessoa a falar assim, olha, como que você consegue criar na sua vida, que tem um total, essas carreiras convivendo e se ajudando? Muita gente, eu mesmo vivi isso, assim, graças a Deus eu passei muitos anos trabalhando em multinacional, já criando a minha nova carreira, para que isso pudesse ser uma transição aonde, inclusive, me ajudava muito. Essa visão fazia o seguinte, quanto mais psicoterapeuta eu me tornava, mais eu pulsava na minha alegria, melhor eu trabalhava, mais eficiente eu trabalhava. Por quê? Porque eu também queria dedicar tempo a outra carreira, mas também aquilo realmente mudava a minha performance, porque eu estava fazendo algo que me alimentava. Então, aquele tempo onde eu estava estudando, estava me trabalhando, estava me transformando internamente, eu ia recuperando aquele pulsar de vida, aquela esperança. Então isso passava a fazer parte de um todo. O processo de transição, ele às vezes traz a imagem, quando a gente está com o ou na cabeça, está dizendo o seguinte, eu estou saindo daqui, estou saindo de onde estou. E eu normalmente trago uma outra visão. Eu estou transicionando, mas eu estou nos dois lugares. Então, essa visão, que pode parecer uma diferença sutil, mas quando você traz esse olhar, encaixa. Fala assim, isso é a minha vida hoje. Eu estou investindo numa área nova, uma área que me faz pulsar, que gostoso, que bom, que ótimo, e eu trabalho neste lugar aqui, que faz parte da minha vida também hoje. E eu tenho meus filhos, tenho esposa, marido, etc, né? Então, quando você inclui tudo na minha vida, e as ferramentas de planejamento ajudam muito para você ver que, opa, peraí, o que eu também vou tirar daqui? Porque já que eu decidi esse lugar, eu vou me dedicar a ele. Como é que eu incluo tudo na minha vida de uma forma saudável e onde que eu, às vezes, caio nessa ansiedade, né, nessa pressa? Tem um passo a passo emocional que eu estava lendo esses dias, caiu para mim esse texto numa aula que eu dou, de uma metodologia de autoconhecimento, foi muito bom para estruturar isso dentro da psi. Que é assim, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, ou de vida como um todo, tem a primeira fase nossa, que é a fase das ilusões. Que é onde, vai ser tudo perfeito. Lá, quando eu mudar, aí minha vida tá ótima, perfeita, resolveu. Tem muita ilusão. E a gente vive um pouco nessa ansiedade de chegar nesse lugar, né? Eu já respondo para você, Júlio. Então, eu falo assim, quando eu chegar nesse lugar vai ser tudo ótimo. E uma nova profissão, ela é uma nova profissão, é uma nova vida. Ela vai ter ilusão, ela vai ter realidade, ela não vai ter ilusões. Vai ter ali realidade. Provavelmente uma realidade mais gostosa da onde você está, porque se fosse menos gostosa, você não ia estar querendo mudar. Então, mas tem realidade. E a fase da quebra das ilusões, ela é muito importante.
mas tem que ser vivida também. Fala assim, nossa, olha a ilusão que eu caí, olha a ilusão que eu caí. É aí que a psicoterapia traz um pouco de sustentação. Depois tem uma fase que muita gente tenta passar, mas ela existe, que é a fase de tentar impressionar os outros. Fala assim, agora olha só, agora eu estou fazendo isso, nossa, olha que legal que eu sou, nossa, eu sou maravilhoso, porque agora eu faço isso, e aí eu fiz minha transição, uau! Isso é uma coisa que acontece na nossa psique, porque a gente tem aquele nosso orgulho, a gente quer provar para nós mesmos que deu certo, e que tá legal e que tá bom, só que tem uma distorção. Então tem que reconhecer, essa fase tem que ser vivida, de preferência vivida consigo mesmo, porque esse lugar de impressionar os outros carrega uma negatividade emocional de um orgulho um pouco distorcido. Então tem uma dose certa e pessoas certas aonde você descarregar isso. Mas você pode pensar também num estagiário que chega lá todo iludido dentro de uma empresa, depois ele se acha o máximo e depois ele entra na terceira fase emocional, onde você estabiliza isso. Você fala assim, as ilusões passaram um pouco, também não preciso mais provar nada para ninguém, eu estou aqui, eu sei o que eu faço, eu sei o meu valor, eu sei... E isso tem que ser construído ao longo dessas fases. E aí, como eu estava falando, as ferramentas ajudam um pouco a pôr ordem, porque você sabe mais ou menos como priorizar as coisas. Eu vou dar minha resposta para o Júlio e aí as meninas podem comentar e completar depois a parte da mentoria, que a gente vai para a última etapa da mentoria. Mas, Júlio, uma coisa, Heitor, você estava atrás da porta vendo tudo que eu estava passando na minha transição, porque você falou exatamente de cada pedacinho. Exatamente assim. Não era coincidência. Não. Mas ok. Porque é humano, isso é humano, é da estrutura da psique humana, então faz não parte. É difícil de saber, né, para quem é o profissional, tá vendo? Não, isso é uma coisa que a gente tem com as questões emocionais, que a gente acha que não tem técnica, você vai vivendo e vai aprendendo. Tem muito conhecimento, mas muito, não é pouco, não. Já tem muita coisa mapeada, muita coisa estudada, e tem coisa nova muito boa surgindo, então isso existe. Aí, Júlio, o que eu vou dizer é o seguinte, você fala assim, existe uma transição do nada atual para uma nova carreira, aposentadoria sem trabalho, dificuldade de identificar nichos nessa nova atualidade. Então, o primeiro convite que eu te faço é que não é do nada. Você, com mais de 60 anos, tem um componente... Eu falo que a gente tem 4 corpos, né? O mental, o emocional, o físico e o espiritual. Tem um quinto, que é a nossa experiência de vida. Cada um não seria quem é, independente da idade, se não tivesse uma bagagem extremamente positiva de algumas coisas e negativas de outras. E isso é mais do que a nossa profissão. Então, a gente tem, muitas vezes, no nosso emocional, uma identificação com a nossa profissão. Quem somos? Eu sou psicoterapeuta, eu sou engenheiro, eu sou vendedor, eu sou isso. Mas, além disso, nós somos um ser humano. E a transição, que eu diria, é assim, independente do seu trabalho, o que pulsa? Eu tinha um professor no doutorado que ele via a neta dele e ele ficava encantado de ver a neta dele pulsando. Aquilo encantava ele. E ele falava, que bom que essa nova geração tem isso. Então, esse pulsar está dentro de cada um. Se você reconhece esse pulsar em alguém, esse pulsar existe dentro de você. Então, o convite que eu faço é que, independente, não é do nada, é assim, independente do nada, o que pulsa dentro de você? O que quando você faz, você fala, nossa, isso aqui pulsa. E se você quiser transformar isso numa profissão, aí é uma questão de direcionamento. Mas o primeiro lugar é esse lugar de descobrir o que verdadeiramente pulsa, que põe um sorriso no seu rosto, faz você acordar de manhã e falar assim, eu vou saber mais sobre isso, eu vou me organizar para transformar isso em um trabalho. Mas
Porque agora, com mais de 60, você não deve mais nada para ninguém. Aliás, a vida inteira, gente. A vida inteira não, mas passou dos 30, vai, a gente não deve mais nada para ninguém. Então, aproveita essa liberdade total e escolhe coisas que te fazem pulsar. A vida só nisso já ganha uma outra cor. E aí, a prática de estar nesse lugar pulsante vai trazendo ideias do que pode acontecer, vai trazendo pessoas. Por exemplo, essa live aconteceu com uma junção de pessoas que pulsam numa direção, né? E isso gera um movimento. É uma lógica muito diferente do que a gente foi ensinado. Eu me formo num trabalho, arrumo um emprego, ganho dinheiro. Esse era o padrão. Agora, vem um lugar de pulsar numa escolha, num foco. E isso é a novidade, é uma nova forma de se estruturar, mas muito rica para a vida, porque você sai daquela estrutura onde você tem uma obrigação para com alguém. Você pulsa a partir do que você gosta. Não sei se eu respondi. Faz sentido. É bem isso mesmo. Aí por isso que a gente chama de sintonia, sinergia, egrégora, né? Porque e também não é coincidência. Esse caminhar e esse encontro, né, com essa sintonia, essa energia, ela vai acontecendo. Justamente porque eu comecei, assim, entrando nesses exemplos, né, como a gente citou no começo. Eu já sabia o que eu queria, a formação, o trabalho, o que me pulsava a fazer, que sempre foi trabalhar com pessoas. Fiz a minha jornada inteira trabalhando em recursos humanos, etc. Chegou numa etapa que eu falei assim, bom, é mais do mesmo, eu já estou fazendo a mesma coisa, só mudo o CNPJ. Eu quero ter as novas experiências. Então, eu fui fazendo esse preparo, estudei muito, debrucei, me dediquei, e aí não abandonei, porque uma coisa que você falou, né? Eu acho que dá essa sensação de perda, porque assim, eu vou abandonar o seguro, certo, o que já me traz uma situação financeira estável, e aí eu vou para o outro caminho. Não, eu fui fazendo em paralelo, fiz a minha formação em coaching, mentoria, fui mentora, experimentei, exercitei, como você falou outra coisa também. As pessoas te reconhecem quando você pulsa, quando você descobre ali o seu propósito. Então, além de você se enxergar ali fazendo aquilo, as pessoas já te chamam daquilo, né? Então, quando a gente lançou a mentoria, né, Isa, as pessoas comentavam, você sempre foi mentora, agora você só tem o nome de mentora. Então, aí dá totalmente, sim, faz sentido, né? Dá um plug ali destes pontos onde a gente vai trazendo. Então, essas questões que vocês estão colocando para a gente no chat são extremamente importantes justamente por isso. Essa pausa, né, que muitas vezes se faz necessário quando você sai de um emprego, ou porque você foi demitido, ou porque você pede demissão, e aí encerra ali um ciclo de um trabalho, etc., geralmente te dá bom, eu não quero voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, eu não estava feliz. Então, eu vou atrás, vou percorrer aí tudo que eu construí ao longo dos meus 50, 60 anos, o que me pulsa é isso, então é isso que eu vou transformar, e aí hoje os jobs, trabalhos, trabalhabilidade, não nos exigem mais ser CLT, ter a carteira registrada, e aí você estampar lá que você trabalha numa Google. As startups estão aí, ninguém, assim, tem tanta empresa nova sendo criada, que você fala assim, eu trabalho na empresa ABC. O que ela é? Uma startup. Não tem mais aquele sonho que você também trouxe, né? De ter a ilusão de trabalhar numa empresa de 50 mil funcionários, que é multinacional. Eu trabalho numa startup. Sou consultora, sou mentora e falo com orgulho. Então, isso acaba fazendo sentido quando você deixa um pouco essas ilusões de chegar lá no alto, né? No alto da montanha, pegando esse exemplo da Google, assim, não, trabalho na empresa ABC, faço o que eu gosto, sou remunerada, não sou CLT, consigo organizar minha vida, minha agenda para trabalhar de forma remota, híbrida, etc. E sou feliz, né? Estou fazendo o que eu quero. Esse caminhar também é bastante importante, aí para a gente também desmistificar, né, todos esses estigmas que a gente coloca quando você vai só para a ilusão, né? E aí, Elida, nisso que você falou, que eu complemento, são duas coisas. A primeira, a questão das imagens.
né? No nosso emocional, a gente tem muita imagem. Então, muita gente, eu escuto dos pais, inclusive passa para os filhos a preocupação com dinheiro. Você tem que ter uma carreira que dê dinheiro. Então, você já ouvia isso dos pais, e isso é uma preocupação genuína de todo pai. Mas o mundo está tão diferente, num mapa mental diferente. Então, a ideia de você trabalhar em algo que você gosta, que pulsa dentro de você, por mais que você se convença disso mentalmente, tem séculos aí de história dizendo não, trabalho para ganhar dinheiro. Então, é contra isso, em parte, que a gente está mudando, está lutando, né? Assim, e que tem uma parte genuína, que a gente não pode negar. E esse é o conflito, o tema da nossa live. Como é que eu aceito esse... Tudo bem, então eu vou pulsar, vou buscar minha alegria. Tem imagens, por exemplo, né? Se falava muito, seja milionário, a meta é ganhar o seu 1 milhão. Tem muitas falas sobre dinheiro. E hoje está tendo um movimento muito maior de seja feliz. Né? Acho que uma coisa que ajuda é essa fala nova, seja feliz ou não morra de burnout, né? Porque também esse lugar do dinheiro está tão pegado que as pessoas estão ficando doentes. Mas voltando para esse lugar das imagens, emocionalmente não é fácil mesmo sair desse lugar do preciso ganhar dinheiro. E é por isso que a gente precisa, às vezes, tocar na realidade de que quando você começa a fazer algo que pulsa, que você fala assim, nossa, isso aqui realmente alimenta a minha alma, a sua vida começa a mudar. É como se você mudasse de vibração, porque você continua fazendo o que você faz, mas você vibra diferente. E aí tem um movimento que, assim, que como tudo que é bem criado na vida, tem 2 movimentos. Tem o movimento de ação, onde você põe aquilo, manifesta aquilo até um certo ponto, e depois você retrai um pouco, você contrai para absorver aquilo que foi. A nossa respiração é assim. Então, a gente precisa, dentro desse processo, perceber, agora eu agi. Nossa, eu precisava fazer isso, precisava dar um movimento, agir. Aí eu contraio um pouco. O que isso aqui gerou? Aí você precisa meio voltar, colocar isso aqui deu certo, isso não deu. Aí você faz um novo movimento de ação. E nesse movimento, eu pessoalmente acredito que o retorno financeiro você vai mapeando, inclusive. Fala assim, opa, fiz uma iniciativa aqui, deu 0 de dinheiro. Era só um aprendizado mesmo, de repente, eu atendi muito de graça no começo da carreira, foi ótimo para mim. Então, o retorno que eu tive não foi financeiro, mas foi de segurança pessoal como psicoterapeuta. E teve um limite. Eu falei assim, não, tudo bem, mas agora eu não estou mais precisando de segurança. Eu já estou seguro de que eu atendo bem. Agora, a partir de agora, neste pedaço, eu vou atender de acordo com o pagamento que eu estabeleço lá em hora. Então, são fluxos de vai, age, volta, analisa, depois vai de novo, volta. E aí você vai, inclusive, refinando dentro daquele, como a Elisa falou, eu gosto de lidar com pessoas, mas dentro do lidar com pessoas, onde é realmente que pulsa mais? Então, você vai, com esses movimentos, analisando esse vai e vem. E aí vem muita história, por exemplo, de coaches milionários, pessoas que atendem 3.000 pessoas. Eu vejo esse movimento como um movimento que era necessário para dar um up, assim, para dar um uau, sabe? Mas, na real, as pessoas que fazem os trabalhos mais profundos com as pessoas não são quem atende 3.000, sabe? É quem está ali com 20, 30 pessoas e que conecta realmente com cada uma dessas pessoas. Então, isso também são mindsets que precisam mudar para que a pessoa até fique tranquila. Porque eu lembro muito do Tony Robbins, né? Assim, fala, você vê o Tony Robbins, aquele cara maravilhoso que pega milhões de pessoas, tal. Mas se você vê a vida dele, ele passou também por sofrimentos que nenhum de nós passou. Então tem uma transformação, tem um preço de transformação que, de certa forma, se a gente para de se comparar com o outro, isso é psicoterapia pura. É você ter a lógica de parar de se comparar com o outro e começar a olhar para o seu pulsar.
E isso, sim, isso é transformador também dentro da carreira, dentro da transição de carreira. Então, é uma das chaves. A hora que você começa a bancar o seu e trabalhar, assim, esse sou eu aqui, é aqui que eu faço, é aqui que eu gosto. Aí isso aqui deu certo, isso aqui não foi tão bom, e aí você vai. Mas você para de se comparar com o outro. Então, isso é muito real. Cada história é muito individual. Por isso que é necessário um trabalho de um olhar mais profundo, individualizado, reconhecimento de cada história, de cada trajetória, de cada realidade e planejamento. Então, o Heitor estava falando e eu estava aqui refletindo justamente o movimento que eu fiz como executiva de grandes empresas, com o meu propósito de vida vinculado ao trabalho com pessoas, né? Surgiu a questão da mentoria, eu fiz toda, porque sim, as contas continuam chegando, né? Você exercita o seu propósito e você tem as questões práticas do dia a dia. Essa era uma preocupação muito grande. Então, eu fiz todo um planejamento paralelo, um investimento, sim, em conhecimento, porque nós precisamos nos dedicar àquilo que a gente é bom para nos tornarmos ainda melhores, para nos diferenciarmos, para conseguirmos impactar e fazer a diferença também na vida das pessoas. Então, fui buscar conhecimento, paralelamente me organizei para que eu pudesse, dentro dessa jornada, saber o momento exato de fazer a ruptura com aquilo que para mim fez sentido um dia, mas que hoje não faz sentido mais. E eu posso dizer, é possível sim, a Elise acompanhou muito de perto, o Heitor também acompanhou uma parte desse último ano da minha trajetória dentro de uma empresa onde eu trabalhava com um contrato formal e deu tudo certo. Esse caminho sofreu alguns ajustes, né, Elise, no decorrer aí do período. Teve sim momentos de intensa alegria, teve sim momentos de sofrimento e teve muito aprendizado. E a gente continua aprendendo, a gente continua ressignificando, a gente continua crescendo e sim, é possível ser remunerado fazendo aquilo que você ama, aquilo que é seu propósito, aquilo para qual você se dedicou, você estudou, você construiu, você passa a ser reconhecido e não existe limite. Eu, dentro da minha trajetória, agora de mãos dadas com a Elise, mais recentemente com o Heitor, não existe limite. O limite a gente acaba se impondo, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui para cada um de vocês. Não existe limite, mas temos sim pé no chão, vida real, as questões práticas e o acreditar, né, Heitor, que eu acho que é algo também fundamental, quando você se olha, se enxerga, se reconhece e acredita primeiro em você, né? E aí depois você acredita nesse todo, que de alguma forma acaba conspirando para que esse caminho vá se desenhando, vá acontecendo de forma planejada, estruturada, e eu não estou no final, mas posso dizer que esse recomeço tem sido um recomeço com muita satisfação e muito feliz. É isso mesmo. E aproveitando para responder a Fernanda e a Andrea, Fernanda, não, hoje em dia isso está muito mais fácil de responder, porque não tem aquele negócio de plano de 5 anos. Não existe, acho que nem na mentoria o pessoal traz mais isso, porque pensa 5 anos atrás, né? 2 anos atrás, a vida como mudou. E o que eu gosto de trabalhar é o momento presente e o que pulsa em você hoje. A sensação corporal de estar ligado a algo que fala com a sua alma, ela é presente hoje. Ela só está encoberta muitas vezes. E isso é que a gente precisa trabalhar. E o que, na verdade, a gente está buscando numa transição de vida é algo que nos ajude a pulsar mais, que nos ajude a... aqui eu sinto quem sou, ou eu sinto um pouco mais algo dentro de mim. E isso é instantâneo, isso é real agora, quando você está conectado a um assunto que você gosta. E aí, aproveitando o comentário da Andrea, isso, não, infelizmente, não é suficiente. Porque tem aquilo que pulsa,
de novo, por causa das ilusões, a gente às vezes fala assim, se eu estou fazendo o que eu amo, vai dar tudo certo. É uma das ilusões sobre o amor. Se eu amo tal pessoa, o casamento vai dar certo. A gente precisa também trazer um pouco de pé no chão no seguinte sentido. Tá bom, é isso que me pulsa. Mas isso é real para uma profissão, sabe? É isso profissionalmente se sustenta? Porque isso pode ser também, tem muita gente em empresa que faz isso, faz assim, descobri um propósito, eu gosto de fazer bijuteria, passo 2 horas por dia fazendo bijuteria, vendo, mas eu não vou largar meu emprego. Porque eu faço bijuteria, gosto de ganhar o dinheiro da bijuteria, tá ótimo, mas não vou ser uma produtora de bijuteria, não vou, sabe? Mas ela acolhe o propósito, mas se mantém numa carreira atual. Então, não existe regra fixa com isso. Agora, se aquele lugar da bijuteria começa a pulsar, daí as pessoas veem, nossa, eu quero mais, você começa a vir, se isso for para pulsar mais e a pessoa se abre para isso, vem uma encomenda. Eu vou dar o exemplo da bijuteria, vocês fazem um paralelo aí, né? Tipo, começa a vir uma encomenda de 300 bijuterias de uma vez, começa a vir... Daí, é quase como se a vida fosse dando sinais de que, aqui está pulsando mais, aqui está pulsando mais. Então, dessa forma, o importante para começar é realmente um mergulho em si no que te mobiliza, no que quando você faz, você fala, uau, nossa. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu tenho uns textos que eu gosto muito, que eu dou aula deles, que é do Petro, mas quando eu não estou fazendo nada, eu pego um deles para ler. Eu adoro, sabe? Assim, aquilo mexe comigo, aquilo me apaixona. Então, aí eu vou falar mais disso, porque isso pulsa, e aí isso acaba ajudando os meus pacientes, porque eu estou com aquilo vivo. Hoje, para a live mesmo, ontem surgiu um texto desse que eu peguei e quis trazer aqui um pedaço, sabe? Isso acontece, isso flui. Então, do universo, parece a coisa do universo, né? Na verdade, do universo. Na verdade, eu tenho uma visão diferente do universo. Na verdade, para mim, é o nosso eu mais divino dizendo, é por aí, sabe? É verdade, é verdade. Do mesmo jeito que, às vezes, o nosso eu divino diz, não é por aí. Eu tive que abandonar algumas linhas de terapias que eu estudei. Eu falei, não, aqui eu vou. Depois não rolava, não ia. Não ia. Era denso, era difícil. Aí era o meu eu dizendo, não é aí. Aí abandonei e fui achando em outro lugar. E aí, André, aproveitando para responder para você, você fala assim, seria excelente se fosse assim. Então, a gente vai pisar na bola nessa... A parte da desconstrução das ilusões exige, para que a gente faça isso de forma real, que a gente erre também. A gente vai passar... para que a gente saiba, quando falar de ilusão, fala, eu passei por umas ilusões mesmo, porque a gente vai saber disso. Mas depois disso, é plenamente possível viver de propósito. Viver porque você encaixa. Mas então, eu achei interessante. Eu só colocaria... Será excelente quando for assim. Isso mesmo, porque eu achei muito bom que a Isa trouxe, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar de carreira de transição e ouve muito uma coisa muito linda, né? Olha, vamos lá, agora você chega aqui no seu boleto e fala, boleto, viverei de propósito a partir de hoje. Não é assim, né? Então, acho que é essa realidade mesmo, né? Esse planejamento, esse desenho, né? Que vai se formando, isso que é muito legal. E aí sim, Heitor, aí a gente chega nessa sua frase, a minha que você transformou, que aí, legal, né? Agora eu vou viver de propósito. Aí fica perfeito, né? O cenário perfeito. Na psicologia positiva a gente chama de flow, né? Que é o fluir, o florescer. Então, quando você chega nesse auge aí, né? Eu acho que aí as coisas vão te trazendo mais retorno, e tem a lei do retorno, etc. Então, é muito importante, né? Que isso aconteça. E até chegando aqui, né? A gente está quase no finalzinho do nosso bate-papo. A gente passou, então, com o nosso propósito de trazer essa questão dos riscos, dores e delícias. É importante pedir ajuda, contar com a ajuda, né, de quem já passou. Por isso que há muitos mentores que são mentores da profissão. Então, há um mentor de jornalista, etc. Então, a gente elabora aqui a mentoria junto com as pessoas que nos procuram,
com essa construção, olhando o propósito, onde ela quer chegar, e a gente percorreu aqui com vocês mais ou menos essas 6 sessões, chegando lá no ponto B, que seria esse lugar da ilusão ali, da onde eu quero chegar, né? E a gente trabalha a questão dos sabotadores, né, que às vezes também nos travam, nos paralisam, e aí entrar nessa questão. E um dos propósitos de a gente fazer esse trio aqui foi de muitas das nossas mentoradas, né, Isa? Na 4ª sessão, por exemplo, a hora que entendeu o plano de ação, etc., pessoas que nunca tinham feito terapia, de precisarem ter essa ajuda, de tirar, né, olha, aqui é tudo que eu tenho de consciente, tá? Eu tenho planejamento, o trajeto, o meu perfil, plano de ação, e agora a gente vai trabalhar impulsionador, aí a pessoa trava, né? Então, por isso que a gente quis trazer para vocês que é isso. Pegando também um pouco do que a Fernanda falou, a gente, pensando na formação como engenheira, né, Fernanda? É uma jornada de 5 anos de muito estudo, muita responsabilidade, etc. Então, quando você olha assim, eu preciso cumprir aqui meus 5 anos de estudo, se correr tudo bem, né? E aí, né, formada, sendo engenheira, com CREA, tudo bonitinho, tá bom, e agora, né? Eu vou exercer ali, eu vou executar meu papel, minha função, olhar para isso também, celebrando com muito orgulho da conquista, e aí, assim, tem vários pontos que você pode traçar na sua vida. Quando a gente faz as sessões de mentoria, são as 6 sessões, mas o seu plano de trabalho, plano de negócio que a gente elabora, é para a vida. E aí também nada cravado em pedra ali, olha, você fez o seu planejamento, você tinha que cumprir aqui sua tarefa que você elaborou para você até 28 de fevereiro. A vida vai mudando, a gente teve que mudar nos últimos 2 anos, todos os nossos planos que fizemos aí durante 2019 para 2020, pausa, né? Então, também entendendo que as coisas podem mudar, que a vida é fluida, e aí também lidar com isso e não virar uma frustração, um problema, né? E por isso que é importante a gente trazer, né, Heitor, fazendo já essa nossa reflexão de ponto A, ponto B, cheguei, preciso colocar aqui meu novo eu para conseguir conquistar aí minha próxima jornada, da importância desse fortalecimento, de trazer, buscar um pouquinho desse inconsciente que às vezes, né, não te deixou fluir tanto como você gostaria, e ter esse preparo emocional também, né, e não deixar lá guardadinho na gaveta achando que a vida vai resolver por você, não resolve, né? Elise, você traz um ponto que daria outra live, que é na nossa psique, a gente tem muito mais facilidade de lidar com a dor do que com o prazer. A dor, ela nos contrai, a gente fica ali contraidinho e fala assim, ai, tá bom, aqui eu aguento dor. E às vezes a gente fica meio, até com crenças de que o sofrimento é necessário, tem várias coisas ali que nos fazem contrair e tudo bem entre aspas, né? A gente vai vivendo. O pulsar, ele traz uma energia de prazer. Eu falo, nossa, eu vou trazer algo do meu ser mais profundo à tona. E essa energia é difícil de sustentar mesmo. Tem muita crença, muita imagem de que não é para ser assim. Então, também é contra isso que a gente está lutando. Ou, na verdade, eu não gosto desse termo lutando. A gente está trazendo à tona para realmente ter essa vida mais plena. Só que a gente precisa ser capaz de sustentar essa vida mais plena dentro de nós. E isso é muito desse trabalho que exige mesmo. Quando você fala, a pessoa trava na hora de começar a plantação, porque sustentar o prazer não é tão fácil. Isso tem várias formas onde isso se apresenta na vida. Nos autoboicotes, às vezes até nos relacionamentos interpessoais, onde a gente vai até um certo ponto, mas dali a gente trava. Então, o recado que eu ia deixar é que realmente são dores, porque dores de prazer até, dores de que eu vou pulsar mais, eu vou abrir mais, e aí você descobre que não dá. Mas tem as delícias, porque cada pedacinho que você solta mais, que você se encontra, às vezes até mergulha naquela dor e digere ela e ela solta, isso libera uma energia muito gostosa.
que você dá mais um passo e se sente mais confiante para dar mais um passo, assim por diante. Então, de fato, eu acho que é impossível fazer isso sozinho. Eu mesmo preciso e precisei de muita ajuda. E hoje posso ajudar alguém porque está muito estudado. E você lembrou uma coisa, Elisa, que às vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente faz uma carreira, tá, como engenheiro, qualquer outra, aí quando vai para uma transição de carreira, fala assim, agora vai, né? Mas esquece que teve, na outra carreira onde você já estava, teve 5 anos de estudo, às vezes mais uns 5 anos de trabalho. Você estava bem sucedido naquela carreira, mas você trabalhou décadas, às vezes, naquela, para estar ali. Mas do propósito, em 2 anos, resolveu. Não, 2 anos, só aqui de pouquinho, faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá bom, né? Não é assim. No caso de quem quer fazer profissionalmente isso, é uma dedicação realmente de uma nova profissão. Então, porque está todo mundo, tem você e mais um tanto fazendo esse propósito. Então, como é que você dá o seu tempero? Onde é que você cria a sua base interna para sustentar aquilo? Então, é isso que a gente vai construindo aí, ajudando a pessoa a trazer o pé no chão também internamente, para sair um pouco dessas ilusões. Era isso que eu queria contribuir hoje. Qualquer coisa depois eu vou. A gente vai pôr a música e eu vou deixar aqui meu site no. Exato. Eu vou pôr meu site aqui. Quem quiser depois me contar, tem meu Insta, etc. As meninas têm o site delas também. Mas Muito se você obrigada. quiser finalizar, Isa. Eu acho que você já finalizou, Heitor. Eu, quando você falou lutar, eu acho que essa também é uma palavra que nós fomos criados, né? Tudo tem que ser conquistado com muita luta. Então, também esta é uma crença que a gente precisa trabalhar. Não é tudo dor, não é tudo delícia, não é tudo sofrimento, não é tudo alegria. Tudo depende da forma como a gente encara aquela onda que é a vida de todos nós, né? Essa mensagem que eu quero deixar e quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui. Adorei ver você, Soraya, que abriu a câmera agora, sempre harmonizada, sempre linda. A gente vai fazer uma live para você contar esses segredos também para a gente, tá? E vou deixar meu celular aqui também. Quem quiser mandar mensagem, bater um papo, trocar ideias, experiências, vai ser uma alegria imensa. E aí eu vou parar a gravação então agora, para a gente não pagar mico em público. Mas vou pôr a musiquinha para vocês verem a força que tem essa música. Para quem viu gravado, a música chama Começo, Meio e Fim, do Roupa Nova. Pessoal, obrigada. Foi um prazer gigante estar com vocês. Agora vamos nos inspirar nessa canção também, né? Para recomeçar. Gente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Foi muito bom, muito bom.